Então, esta é a 21ª sessão do Seminário Permanente do SICS Nova. Eu recordava desde já que esta sessão está a ser gravada e, portanto, será depois disponibilizada ao público, de modo que quem não quiser, por alguma circunstância, aparecer na gravação, fará o favor de desligar a câmara. A sessão de hoje é dedicada ao projeto, à apresentação preliminar de alguns resultados do projeto TRIAD. Eu, para não cometer nenhuma imprecisão, vou socorrer-me da minha cábula. O projeto TRIAD é o acrónimo de Vulnerabilidade Social e Risco para a Saúde devido às doenças arbovirais em Portugal continental. Portanto, é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tem como principal investigador o investigador responsável Jorge Rocha, que é colega do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, e tem como parceiros o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e a Universidade do Porto. Penso que não me esqueço de nenhum parceiro. No que diz respeito à equipa do SICS Nova, ela é constituída pela Teresa Santos e por mim próprio, e tem por missão levar a cabo uma task, uma tarefa, um conjunto de tarefas, até melhor dizendo, que diz respeito à modelação de ocupação de solo e da mudança da ocupação de solo em áreas urbanas que facilitam, digamos, a instalação do vetor que é o responsável pela propagação de doenças. E precisamente nesse contexto é que o Carlos Álvaro, que vai fazer a apresentação seguinte, eu creio que no máximo são 10 minutos, não é, Teresa? Ai, não? É à volta de 20, 25. Está bem, pronto. Então 20, 25 minutos, o Carlos Álvaro, talvez 20 minutos acho que chega, dos principais resultados. Depois faremos um período de comentários e questões, penso eu também, não é? E encerraremos a sessão no fim, sem esquecer, desde já, a próxima sessão, que será a 22ª. Então eu pedia, desde logo, ao Carlos Álvaro o favor de apresentar o seu trabalho nos 20 minutos ou 25 minutos, como resultados preliminares do projeto. Temos a responsabilidade de responder. Ok. Olá, bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela para a apresentação. Compartilhar. Aqui está ela. Espero que consigam ver todos. Sim, sim. Só não está em full screen, mas... É tipo, está no fim, começa no fim. Aqui está. Também podes começar do fim para o princípio, vai dar o mesmo. Pronto, eu vou apresentar os resultados que obtive na minha dissertação, incluídos para este projeto, para o projeto TRIAD, e vou também apresentar alguns resultados preliminares do que me encontro a fazer de momento, também no âmbito do projeto. Pronto, o projeto é financiado pela FCT, pronto, estes são os parceiros e quem financia. Pronto, aqui está. Posso passar isto à frente. Pronto, a estrutura desta apresentação vai focar-se na problemática, no processamento e depois na análise dos resultados, os resultados preliminares que surgiram quando se chegou ao fim dos processamentos e do estudo bibliográfico. Os arbovírus são uma ameaça à saúde pública e cada vez mais, especialmente na Europa, com a introdução de espécies invasoras, como é o caso do Aedes albopictus, mais comumente conhecido como mosquito tigre asiático. Já está em Portugal, em duas comunidades intermunicipais, que é no Algarve e na comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, se não me incorro em erro. Pronto, e isto pode ser potenciado por vários motivos. Um é as alterações climáticas, outro é o transporte acidental de espécies que se podem tornar espécies invasoras e as mudanças no uso e ocupação de solo, que é onde este trabalho se focou. Pronto, há vários campos que estudam
estes fenómenos e que podem dar bons inputs para o estudo e a previsão de como é que se vai dar as invasões e como é que vai aumentar o risco nas outras regiões que ainda não estão afetadas e nas regiões onde ele é nativo. A detecção e a monitorização das condições de habitat pode ser feita a partir da detecção remota, muito como, por exemplo, o uso e a ocupação do solo e as condições de superfície, como a vegetação, coberto vegetal, que é um dos fatores que é muito associado com a presença deste mosquito. E isto pode servir como ferramentas de apoio à decisão e, posteriormente, mitigar o impacto na saúde pública. Pronto, para conhecer um bocado o vetor, é um mosquito que é, pronto, o seu ciclo é igual a tantos outros mosquitos, tem a fase de ovos, a larva, a pupa e adulto, e depois durante a atividade geral é que ele pode entrar em contacto com os seres humanos, porque o mosquito não se alimenta de sangue, mas as fêmeas precisam do sangue para se reproduzirem. O mosquito é herbívoro, ele ele consome néctar, não é o sangue que ele consome, isso é só para a reprodução, e é nesta fase que se pode transmitir patogénicos. Pronto, e ele é influenciado pela distribuição geográfica, pelo clima, pelos fatores ambientais e pode ser potenciado pelas alterações climáticas, mudanças no uso de solo e transporte acidental, como disse anteriormente, mas também pode ser... o seu habitat pode ser definido através da sua distribuição espacial, das suas fronteiras naturais dos seus habitats e da capacidade de voo, que neste caso é limitada, é 200 metros, segundo a Direção-Geral de Saúde, mas a alteração dos habitats e o transporte local e as dinâmicas populacionais podem ser disruptores deste padrão. Pronto, eles é nativo do Sudoeste Asiático e foi encontrado como invasor primeiramente nas ilhas do Havaí, depois ali em cima da Austrália, acho que é a Papua Nova Guiné, não tenho a certeza, a minha geografia não está muito boa. Depois foi na Europa, o primeiro sítio onde ele foi registado foi na Albânia, depois nos Estados Unidos, no Golfo do México, no Brasil, e depois foi se espalhando por todo o mundo até, pronto, podermos ver a figura a figura que temos. Ele está espalhado por todas estas regiões do globo e tem potencial ainda para se espalhar por mais, como podemos ver aqui, que é a distribuição atual de ocorrências, e aqui é a distribuição potencial tirada de Kamal, 2018, utilizando fatores biofísicos para o ano 2018. Aqui podemos ver como é que ele se tem vindo a distribuir na Europa, com dados tirados da ECDC, European Central for Disease Control. Pronto, podemos ver que ele em Portugal já está estabelecido nos últimos 2 mapas e a tendência é que se vai continuar a estabelecer cada vez mais para norte da Europa e a situação não está animadora porque não há realmente grandes armas que nós tenhamos que possamos utilizar para parar esta expansão. Pronto, o que é que se está a ouvir aí? Estou a ouvir qualquer coisa. Pronto, a detecção remota pode ser utilizada através dos processos de detecção remota, que eu não vou entrar assim em muito detalhe aqui, para extrair o estado da superfície, fazer classificações e tirar dados climáticos e meteorológicos que são bastante utilizados neste tipo de estudos. Pronto, o clima, a temperatura e a precipitação são sempre utilizados neste tipo de estudos, e depois o coberto de superfície temos os índices de estado de superfície, ou os índices radiométricos, como o NDVI, NDWI, entre outros, e o uso e ocupação do solo. Isto pode ser utilizado para identificar habitats prováveis, monitorizar o efeito das alterações climáticas nos habitats, monitorizar as mudanças de uso e ocupação do solo, e com isto é possível fazer cartografia de suscetibilidade ou modelos de vetor remoto, como muita gente lhe chama, ou modelos de previsão de futuros habitats que podem ser utilizados para o apoio à decisão. Pronto, os objetivos aqui foi a produção de dados multitemporais de vegetação, ou seja, cartografar
as áreas de vegetação para a área de Barcelona, que já entrei a coisa, mais em detalhe, e é feito o teste a métricas multitemporais e ver quais é que são as métricas que mais se adequam à previsão dos habitats do mosquito. Para isto foram feitos vários testes com várias métricas e produziram-se mapas de vegetação sazonais e anuais. E foi feito um confronto para ver qual é que é a métrica que mais se adequa, é feito um confronto com as ocorrências e obtém-se as correlações e as associações espaciais entre estas. Pronto, e a produção da cartografia da ocupação do solo, para isto recorreram-se a uma técnica de análise orientada por objetos, em que a imagem é segmentada e depois os segmentos são classificados através de uma classificação supervisionada e depois é criado um mitigador de imprecisão temática, que mais à frente entrarei em detalhe, e depois são selecionadas aquelas classes que são potenciadoras de habitat de mosquito. Pronto, e no fim fez-se uma análise exploratória dos dados, com o confronto com as observações e uma proposta de corredores de propagação potencial que associa as variáveis em questão. Pronto, a área de estudo é Barcelona e alguns municípios envolventes, é um clima mediterrâneo, como podemos ver aqui pelo gráfico termopluviométrico, e os dados das ocorrências são, na tese, na dissertação, foram utilizados 860 pontos, mas à data de 2001 já se conta com 1160 pontos, ou seja, foi aumentando o número de ocorrências que foram registadas, o que é bom para futuros testes. Pronto, os dados foram dados Sentinel-2 MSI, retirados do Copérnicos Sci-Hub. Pronto, não vou entrar muito em detalhe com os dados, penso que muita gente conheça os dados Sentinel. Os outros dados foram a carta de uso do solo oficial do Departamento de Território e Sustentabilidade da Catalunha, as ocorrências retiradas do Global Biodiversity Information Facility para 2019 e as vias de comunicação também do Departamento de Território e Sustentabilidade da Catalunha. Pronto, as imagens foram selecionadas, tendo em atenção a cobertura de nuvens e a qualidade geral da imagem. Foram feitas correções atmosféricas para adquirir imagens para bottom of the atmosphere, ou para a base da atmosfera, que são as imagens que nós vamos utilizar, porque é necessário fazer, quando se trabalha em multitemporal, ter as imagens atmosfericamente corrigidas. E depois fecha a análise multitemporal do coberto vegetal. Pronto, aqui temos alguns exemplos de índices radiométricos que são utilizados neste tipo de estudos. Pronto, para fazer o cálculo temporal foram extraídos NDVIs, um por cada mês, 12 imagens por ano, e foram produzidos NDVIs sazonais, um para cada uma das estações do ano e um para o ano inteiro. Utilizou-se a média aritmética e extraíram-se todos os valores acima de 0,3 como vegetação, porém está-se a experimentar também com outras métricas e com outros limiares de extração para ver qual é que é aquele que se correlaciona melhor com a espécie. Pronto, aqui temos os resultados preliminares da extração da vegetação com a média. Isto é a vegetação para o inverno. Isto é da primavera, podemos ver aqui que aumenta os valores de NDVI e as áreas com vegetação, o verão, o outono e depois o anual. Mas agora a próxima fase é testar as novas métricas, porque quando nós fazemos diferentes métricas multitemporais, os resultados são extremamente diferentes, e utilizar novos thresholds para extrair a vegetação. O 0,3, que é utilizado frequentemente quando se faz estudos em áreas mediterrânicas, e o 0,5 que se utilizam em estudos onde este mosquito é nativo. E como podemos ver aqui, esta é a média aritmética utilizada, é a média com 0,3, esta é a média com 0,5, isto é os mínimos com 0,5, mínimos com 0,3, isto é os máximos com 0,5, isto é os máximos com 0,3, ou seja, os resultados são altamente diferentes, pelo que se tem que testar qual é aquilo que mais se adequa para este mosquito. Como, por exemplo, se utilizarmos só os mínimos,
vai ter só aquela vegetação que é a vegetação permanente, e se não for muito correlacionado, quer dizer que a vegetação temporária também tem influência na propagação ou na distribuição do mosquito, e isso é uma pergunta que se quer responder. Pronto. Depois, com recurso à análise orientada para objetos, foi produzida esta classificação. Esta classificação foi obtida utilizando o classificador lib-svm, que é um Support Vector Machine disponível no software Orfeu Toolbox. Foi retirada a precisão global e o kappa, que obtiveram bons resultados, mas a análise mais aproximada da imagem, mais cuidada, nota que existem algumas falhas, algumas até bastante graves, que tiveram que ser corrigidas, e foi desenvolvida esta matriz, em que se confrontaram as classes consoante a sua importância quando é incluído em modelos de propagação ou modelos de previsão ou qualquer coisa do género. Há classes que não se podem confundir, por exemplo, urbano e vegetação não se pode confundir, urbano e áreas úmidas, ou vegetação e áreas úmidas, são aquelas classes que dificilmente ou são inadmissíveis que se tenha erros, então essas tiveram que ser todas corrigidas. E classes de urbano com outro tipo de urbano, já existe uma maior admissibilidade de imprecisão temática, e só se corrigiram quando havia tempo disponível. E pronto, e este é o objetivo desta matriz. Esta matriz é ideal para utilizar em classificações relativamente pequenas e não em classificações à escala regional, mas já à escala da cidade é uma matriz que pode dar muito jeito quando se produz este tipo de informação, que é para ser utilizada em modelos de previsão ou análise de habitats de espécies. Pronto, aqui foi o mapa que foi reclassificado em menos classes, áreas artificializadas, vegetação herbácea, vegetação arbórea, sol, matos descampados, mar, corpos de água, áreas úmidas e areal, que são aquelas classes que geralmente estão associadas a mosquito. Por exemplo, este mosquito no seu habitat natural do Sudeste Asiático é considerado como um mosquito rural e não urbano, e também se considera que é um mosquito que tem preferência por áreas abertas, então vegetação arbórea, como por exemplo existe nas florestas, ou vegetação herbácea, como existe nas áreas agrícolas, vai ter efeitos diferentes, por isso convém estarem separadas. Solo a descoberto, se não tiver vegetação, vai ter um efeito na atividade do mosquito, se tiver vegetação vai ter outro, e as áreas úmidas e os corpos de água vão claramente também influenciar a sua reprodução. Aqui é o mapa corrigido, podemos notar que aqui no aeroporto era um bocado mais confuso, isto é áreas de sapal e áreas úmidas no geral, e havia aqui, o areal estava classificado como áreas urbanas, que é um dos grandes problemas quando se faz classificações automáticas, é não conseguir distinguir muitas vezes areal ou rocha nu com áreas artificializadas, então teve que ser corrigido manualmente. O rio passou a ser uma área contínua e não ali meio mar, meio rio, foi também corrigido. Apesar dessa ser uma coisa que era admissível, haver uma confusão entre o rio e o mar, mas optou-se por corrigir, e nota-se que o resultado está muito mais limpo e está pronto a ser utilizado para o próximo passo. Aqui é uma comparação entre os dados oficiais de uso de solo e a classificação produzida. Vai sempre haver discordância, porque elas foram feitas de forma diferente e as classificações tiveram que ser convertidas de forma que correspondessem umas às outras. E existe uma concordância de 68%, o que considero que é um bom resultado, tendo em conta as diferentes metodologias utilizadas. Pronto. E depois conceptualizaram-se os corredores de propagação potencial, utilizando só dados de coberto de solo, de uso de solo, como a vegetação e a ocupação de solo. Foram feitas as correlações entre as várias variáveis, tanto que em relação à vegetação existe uma correlação negativa entre as ocorrências e a distância à vegetação muito forte, de 83%.
Isto para os valores da média da vegetação, os outros valores ainda estão a ser analisados neste momento. E pronto, este foi o resultado obtido até agora. Não, este é o resultado destas correlações, como podemos ver, como é que eu posso explicar isto? Pronto, os dados, quando é feita a correlação, nota-se que aquilo é uma correlação negativa, e quando se olha para o gráfico vê-se que a regressão mais adequada é a regressão exponencial, que foi escolhida para fazer este mapa de probabilidade de ocorrências, que depois foi sobreposto com as vias de comunicação, porque estas atuam como potenciais propagadores acidentais de mosquito, e originou este mapa, que é a proposta na dissertação de corredores de propagação potencial. Aqui, pronto, pode-se ver que parece um mapa de estradas. Isto deve-se às poucas variáveis, e não foram aplicados não foram aplicados diferentes pesos nas variáveis, que o correto que se calhar deveria ter sido feito era as vias de comunicação valerem 33%, ou valerem um terço do peso, porque no outro são as duas variáveis, mas aqui foi feito com 50% cada uma, e então dá este resultado de mapa de estradas, é a crítica que eu lhe faço. Porém, continua a ser um bom resultado de análise exploratória, que permite ser melhorado no futuro. Pronto. Continuando aqui, tenho que tirar isto da frente. Pronto. Na análise... Sim? 1 minuto para terminar. Ok. Pronto, aqui na análise do coberto vegetal, como falei anteriormente, estão a ser já utilizados novas métricas. Na OBIA também podem ser testados diferentes algoritmos se quisermos ter resultados mais rápidos, e a replicabilidade dos resultados devido à complexidade da segmentação também tem os seus problemas, e é necessário que os resultados sejam sempre retificados, porque nunca é possível ter uma precisão de 100% nos mapas. Os corredores de propagação potencial, sendo só uma análise exploratória dos dados, dão-nos alguma informação sobre o território, porém é necessário continuar a trabalhar neles para eles terem alguma força no final. Pronto, aqui tivemos mais, foi os dados, problemas da ciência voluntária, são dados de ciência voluntárias que são retirados por cidadãos e enviados para uma plataforma que depois os disponibiliza. Eles são também analisados por especialistas para ver se é mesmo um mosquito ou se não é. Pronto, na investigação futura, que é o que está a ocorrer agora, é estudar mais profundamente sobre a influência das variáveis, a inclusão das novas variáveis de análise, como as novas métricas de análise temporal, e talvez a inclusão dos dados de temperatura, melhorar a classificação do solo na perspectiva de poder retirar áreas maiores com maior rapidez, e ter em conta o efeito das alterações climáticas. Pronto. Até agora está assim. Posso mostrar aqui também no ArcGIS, de momento, qual é a análise que está a ser feita. Estão a ser feitos diferentes corredores. Isto não são corredores, são áreas de transição, ou seja, onde a vegetação encontra o urbano. Tenho vários valores. Este para a média 0,3 e este é para 80 metros. E posso procurar aqui a média 0,5 e os valores vão ser Max 0,5, pode ser este. Os valores são diferentes, então está-se a fazer agora o estudo estatístico sobre qual é que é aquela que mais se adequa ao estudo desta espécie. E pronto, acho que... Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Carlos. Ia pedir para descompartilhar então o ecrã, para podermos, pelo menos, ter uma noção de quem está online. Portanto, as perguntas, o período de perguntas está aberto. Quem quiser fazer questões pode colocar o braço no ar, ou então colocar as perguntas no bate-papo. Eu vou já ver de imediato se há alguma questão. Enquanto preparam as perguntas, eu queria fazer só apenas 2 considerações. A primeira é: porquê Barcelona? Barcelona porque era a única cidade do Mediterrâneo, porque muita gente se perguntou porque é que estamos a trabalhar sobre Barcelona e não outra cidade, nomeadamente portuguesa, porque para Portugal não há registros voluntários sobre a presença deste vetor em nenhuma área geográfica, não é? E não havendo, não era possível validar o modelo. Ou seja,
portanto, razão pela qual escolhemos Barcelona. Há outras cidades do Mediterrâneo, mas escolheu-se Barcelona porque tinham registros e porque conhecíamos melhor como cidade, não é? Precisamente porque o que nós procuramos é a existência ou a ausência e os diferentes graus de existência ou os diferentes graus de ausência da relação que existe entre a presença do vetor e variáveis ambientais. Não é? E, portanto, para podermos dizer que quando há presença ou uma densidade de presença X, também há um valor de presença ou ausência de clorofila de Y. Não é? E, portanto, teríamos que ter sempre os dados de validação, que é o registro dos mosquitos. E depois, a intenção do projeto é que se transfira, depois de tirar conclusões sobre a presença-ausência, se transfira o fluxograma de operações para cidades portuguesas, a começar por Faro, creio eu que é Faro que está selecionado para replicar o modelo e podermos mapear o potencial de propagação, seja por corredores, seja por baixa, do dito vetor de edifício. Pronto, este é o primeiro esclarecimento que eu queria fazer, que o Carlos só por atrapalhação na gestão do tempo é que se esqueceu de esclarecer. E em última circunstância, a utilidade, vamos-lhe chamar, social disto pode ser qual? Como se verificou, o Carlos fez muitos testes e acrescentou na parte final os testes que se estão a fazer atualmente, considerando o mínimo, o máximo, o threshold 0,3, o threshold 0,5, a máxima, a média e por aí afora, não é? Portanto, são testes sobre os dados para chegarmos a um valor em que dizemos assim, bom, mediante estas circunstâncias, se fizermos isto, é bem provável que tenhamos condições que favoreçam a presença de vetor. E, portanto, se possa fazer numa plataforma, não sei se o investigador responsável tem essa ideia, mas eventualmente pode ser interessante disponibilizar estes dados, que podem ser eu diria, diários, não é? Com alguma precisão, ou pelo menos de 5 dias, que é a resolução temporal dos dados Sentinel, que inclusivamente pode ter muito interesse para a Agência Espacial Europeia, não é? Portanto, ter no seu site uma divulgação dos corredores potenciais com base nos NDVIs que podem ser calculados, eu diria, de forma automática. Isto basta fazer um protocolo, uma rotina e disponibilizar aos utilizadores, deixa cá ver se hoje há mosquitos no Algarve ou em Roma e não sei o quê. Pronto, portanto, posto isto, parece que o Carlos quer fazer aqui algum comentário adicional, Carlos. Sim, pronto, falando nisso, uma ideia que surgiu ainda há pouco tempo e agora tenho as ferramentas para isso porque aprendi a trabalhar no Google Earth Engine, que torna possível calcular um NDVI a partir de um mosaico para Portugal continental inteiro em menos de meia hora. Que eu tenho aqui o NDVI calculado, se por acaso quiserem ver, eu posso mostrar. Isto é bem rápido, só um segundinho. Onde é que anda? Aqui, cá está, e abrir aqui o Google. Aqui, o código foi feito e depois eu faço run, ele seleciona Portugal e pronto, ele agora tem o display, vamos ver, e só um bocadinho deve aparecer. Isto é bem rápido e isto dá para fazer NDVs, dá para fazer tudo que é preciso e dá para fazer tipo a análise multitemporal, apesar de demorar mais um bocadinho. Agora também depende da qualidade da internet aqui. Se ele tem que aproximar o próximo. Ele já tinha aqui. Vou pôr no norte, que é onde ele aparece primeiro. Mas, Carlos, desculpa, este Google Earth Engine, a base não é o Sentinel, pois não? Imagem Sentinel-2. Sentinel-2? Fez o mosaico, isto é tudo imagem Sentinel-2 com uma resolução de 10 metros. Pois, isto é espetacular. Tanto que eu tive que comprar agora recentemente armazenamento na Google, não é muito caro, e só para poder ter esta imagem já está descarregada no meu computador. Agora é só mudar o código para fazer a análise multitemporal e é possível extrair uma análise multitemporal em menos de 2 horas para o país inteiro, ou até para a Península Ibérica, se depois definirmos que queremos estudar mais uma cidade da Península. Muito obrigado, Carlos. Então, agora vamos a questões, se houver, ou comentários. A Teresa
levantou o braço, não sei se mas alguém foi, Teresa. A Liliana, não. A Liliana acho que... Não. Eu quero. Sim. Eu quero Teresa, começar. vamos então, Teresa. Carlos, já experimentaste a análise sazonal, saber se há grande diferença entre verão e inverno para o bicho aparecer ou não? Sim, existe grande diferença. Logo só Foi. pela análise das ocorrências, existe logo. Não existem ocorrências nos 4 meses de inverno. Não existem? Não existem. Ok. Não existem valores de ocorrência, então é porque o mosquito hiberno. É um dos problemas deste mosquito, é que ele no seu hábitat natural não hiberna, mas quando começa a ir para latitudes, a sua versão invasora começa a hibernar pronto, nos meses de inverno. Sim. Os ovos dele, eles metem ovos resistentes, então aquilo para tirar. Ok. Já agora, podes-nos dizer quais é que são as variáveis que tu queres experimentar para além daquelas que já fizeste na tua tese e em que é que isto vai trazer de diferente para aquele mapa que o Kamal em 2018 propôs para a dispersão do mosquito? Pronto, o que isto vai trazer diferente, e não só em relação ao mapa de Camal 2018, em relação aos modelos também que estão disponibilizados pelo Copernicus, que eles têm mesmo modelos de dispersão potencial baseado em fatores climáticos, em primeiro lugar, resolução, porque a resolução mínima que existe existe 100 km, e isso acaba por não dizer nada. Isto é para trazer a escala um bocado à escala da região, que seja possível diferenciar as regiões, diferenciar as diferentes áreas consoante as suas características ambientais. E o que podemos incluir aqui seriam os dados de temperatura a partir de imagens Landsat. Estas imagens Landsat têm um pixel de 30 metros, a apotérmica é um pixel de 100 metros, que continua a ser continua a ser muito melhor do que os 100 km. 100 metros é sempre melhor do que 100 km, então poderia ser utilizado para o Estado Sentinel para retirar NDVIs, NDWIs e fazer ver o que é que se relaciona com os mosquitos. Mas pronto, com o NDWI já se fez o teste e parece que não é assim muito adicional ao NDVI, porque o NDVI relaciona-se com o NDWI. Pois, então, acabou por se escolher essa variável por causa disso mesmo. Muito bem, mais questões, comentários? A Raquel tem uma questão. Bom dia a todos, bom dia Carlos. Primeiro gostava de lhe dar os parabéns pela apresentação e também pelo PowerPoint. Gostei muito, está muito bem feito, muito claro. Okay? Depois queria lhe perguntar qual é o período temporal. Eu não sei, vi só lá 2019, vi que tinha cálculos para todos os meses, mas não percebi qual era o período temporal da sua análise. Depois a pergunta que queria perguntar era, mas o professor Tondor já explicou, porquê Barcelona, e qual é a unidade mínima cartográfica da sua cartografia temática? Quanto à primeira questão, o período temporal, idealmente, poderia-se fazer análises temporais e classificações para 4 anos, que era de 2016 a 2019, final de 2019. Entretanto, optei por estudar só 2019 mais em detalhe, apesar de ter calculado os multitemporais para os 4 anos anteriores e ter feito também cálculos de classificações de uso de sol para os anos anteriores, apesar de estarem só agora de momento armazenados, que poderão ser utilizados no futuro para ver coisa. Então aqui foi só focado o ano 2019, desde janeiro a dezembro. As observações, as ocorrências, é que já contei todos os anos desde que começou e desde que existem dados de ocorrências, as ocorrências estão lá todas, até 2019, final de 2019, tudo bem para baixo, e agora recentemente incorporei os dados de 2020 e os dados de 2021 até à data do mês passado.
E quanto à segunda questão, o professor Teodoro já respondeu, e a terceira questão eu não percebi muito bem porque aqui se falhou um bocadinho aí. Qual é a sua unidade mínima de representação ou cartográfica nos mapas? 10 metros. Obrigada. Mas pronto, se não for possível, As condições de rede, perdão, não sei se vos aconteceu o mesmo que a mim, as condições de rede do Carlos Álvaro não são as melhores e, portanto, a última parte da resposta à última pergunta da Raquel de Deus ouviu-se mal. Eu suponho que disse 10 metros como a unidade mínima de referenciação. Sim, foi o que eu percebi. Unidade mínima, mas depois disse, acrescentou mais alguma coisa e essa mais alguma coisa que já não se ouviu. Não sei. é só se por acaso não for possível, a unidade mínima poderá ser maior, mas nesta análise foi 10 metros. Muito bem. Mais questões então, ou comentários? Há uma questão da Patrícia Pereira. Patrícia, faz favor. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Carlos, muito obrigada pela sua apresentação. Eu não sou geógrafa, esta não é de todo a minha área, portanto vou-me abster de questões técnicas, mas falou aqui de uma questão que a mim me interessa, que é a questão da ciência voluntária, dos problemas da ciência voluntária. Eu não ouvi o início da sua apresentação, por isso peço desculpa se tiver elaborado sobre esta questão no início, mas a mim interessava-me que falasse um bocadinho destes problemas, não é? Porque é interessante e ainda não, neste seminário ainda não tivemos assim muito debate em torno desta questão e eu acho que gostaria de o ouvir sobre isto. Eu peço desculpa, tenho obras no prédio, não sei se está a fazer. Não tem, sim, eu ouço ligeiramente, mas não perturba absolutamente. Era mais isso, falou de problemas da ciência voluntária e eu gostaria de saber quais é que se colocaram. No nosso caso, no caso deste estudo em particular, como é um estudo que é muito dependente da exatidão espacial das coisas, quando uma ocorrência é feita, é tratado um mosquito, uma pessoa apanha um mosquito, tira-lhe uma foto, mas só faz o upload, por exemplo, 10 metros à frente, isso vai ter uma influência nos resultados. Por exemplo, o mosquito pode não ter sido apanhado onde foi registado, e isso é um problema. No problema dos dados serem fidedignos ou não, há sempre um especialista que avalia as fotografias e diz se é um mosquito ou se não é, se é um mosquito tigre asiático ou se não é um mosquito tigre asiático. Então o problema da fiabilidade dos dados aqui não se aplicou muito por causa desse parâmetro mesmo, mas neste caso é mesmo o potencial desfazamento espacial entre onde o mosquito realmente estava e onde ele foi registado. Aí há outro problema. Outro problema é que só vão haver registros onde há pessoas, onde há população. Então tem também esse problema, que eles vão estar relacionados com a população porque só vai haver mosquito onde há pessoas pós-registar. Também é outro problema que se pode pôr. E acho que Alternativas aí? Não. Agora temos uma questão, iria dar prioridade à Rosana Estanqueiro e depois à Teresa. Penso que não há mais ninguém, mas vou ver. Rosana. Desde já felicito o grupo e neste caso o Carlos que esteve à frente desta apresentação pelo tema e pelo seu desenvolvimento. Eu tinha aqui uma questão referente às variáveis que estão a ser utilizadas ou aquelas que se prevêem utilizar, mas já acho que já foram testadas, e relativamente à distribuição propriamente dita, portanto ao padrão de distribuição, à tendência de distribuição do vetor, quais são as variáveis até ao momento, aquelas que já foram testadas, que têm maior peso, no fundo, na distribuição, se há alguma relação, por assim dizer, com o vetor. Se já têm resultados que possam aferir algo sobre essa questão. Muito bem, Rosana, obrigado. Carlos, se faz favor.
Ok, vou dar aqui uma resposta. Então, os resultados que nós temos, primeiro, através da revisão da bibliografia e tudo o que se tem escrito sobre o mosquito, é que este mosquito está altamente correlacionado com áreas verdes, não com o interior das florestas, é um mosquito de orla, e tem sido, quando fazem estudos em que metem nas armadilhas para ver a densidade, onde é que existe mais, eles têm correlacionado mais com chamadas ilhas verdes, ou áreas verdes em meio urbano, e foi também feito o teste aqui, notou-se que em relação à vegetação existe mesmo uma correlação negativa entre a distância à vegetação e o número de ocorrências registadas. Também, segundo a bibliografia, este é um mosquito que gosta de áreas urbanas, é extremamente adaptável às áreas urbanas, porque tem alimento e tem muitas vezes locais de reprodução, porque eles podem se reproduzir até nas coisas mais improváveis, como uma lata de Coca-Cola vazia que foi jogada para pronto, por exemplo, um parque ou uma coisa assim, pode servir como assentar vasos de flores com água, eles podem se reproduzir nesses lados todos, então as áreas urbanas também se demonstram uma grande influência na sua distribuição. Porém, as análises que foram feitas, havia sempre ele tinha sempre um concorrente, que era o Aedes aegypti, que é o concorrente dele. Se existir o Aedes aegypti, este mosquito vai instalar dentro das áreas urbanas. Pronto, o outro mosquito corre com ele lá, assim dizer. Nas áreas de transição, são as áreas favoritas deste mosquito. Não estou a ouvir, peço desculpa. Estou a esperar aqui um bocadinho. Já está a ouvir? Sim. Então, os resultados até agora, as áreas de transição poderão ser as áreas favoritas para a atividade deste mosquito e para a sua reprodução, porque mesmo para a reprodução tem que haver vestígios de plantas, como folhas secas na água, para dar os nutrientes necessários e para que a água se pareça mais com as suas condições de habitat nativos. Onde ele, pronto. Então só temos as áreas urbanas e a vegetação, no momento. Quanto à questão, não sei se posso colocar outra questão, Zé António. Sim? Quanto a outra questão, quanto às alterações climáticas, quais são as variáveis que pensam trabalhar sobre essa questão? Agora de momento... Será de ordem natural, não é? Não... Sim, sim. Assim, de momento, o que se pode trabalhar em relação às alterações climáticas é a inclusão dos modelos do IPCC como já tem sido feito, utilizar as tendências climáticas para fazer aqueles modelos de 100 km, com um pixel de 100 km, têm sido bastantes feitos até, existem muitos estudos sobre isso, mas neste trabalho em particular... Mas em esta escala talvez tenham trabalhado tipo de variáveis, não é? Sim, porque esta escala, dados climáticos com a resolução que nós trabalhamos, são quase inexistentes, mas as alterações climáticas produzem efeitos na superfície, na vegetação e na água, na distribuição, que podem ser medidas que, se utilizarmos uma escala suficientemente grande de análise temporal, por exemplo, se incluirmos dados antes do lançamento do Sentinel-2, utilizando Landsat 8 e Landsat 7, e por aí abaixo, e tentar conseguir um portfólio grande de imagens que se possa analisar para ver as tendências e as transformações que foram ocorrendo no território, não só em relação às alterações climáticas, mas às mudanças do uso de solo, como por exemplo a inclusão de novos espaços verdes, que agora têm sido muito incluídos nas cidades, porque têm bastantes benefícios, mas que podem também constituir-se como um foco de mosquitos no interior da cidade, que se terá que ter cuidado quando se faz a gestão desses espaços. E uma última questão, em termos de previsão, é possível incorporarem no vosso projeto a cenarização? Ou não está nos vossos objetivos?
pelo menos no meu objetivo de momento ainda não está, mas são dados que geralmente quando se fazem modelos de previsão tem que se ter em conta todas as variáveis atuais, todas as variáveis que existem, que são depois adicionadas em modelos de previsão que depois irão dar um resultado, então poderão ser incluídos em modelos de previsão, não só se calhar no âmbito do projeto TRIAD, mas noutros projetos que poderão utilizar a forma como utilizamos, como tiramos os dados e incluí-los nos seus modelos. Obrigada, estou esclarecida, parabéns. Posso? Estou sem som, sim, passava então, obrigado pelas perguntas e pela resposta, estava eu a dizer, passava a Teresa, então. Olá, Carlos, agora surgiram duas questões e um bocado no seguimento daquela conversa com a Patrícia sobre a informação geográfica voluntária. Tu fazes ideia qual é que foi a estratégia em Barcelona que eles utilizaram para que as pessoas voluntariamente arranjassem este tipo de informação que é tão útil, nomeadamente para este tipo de projetos, e se isso seria possível tentar alguma coisa semelhante cá em Portugal? Espera aí, antes que eu me esqueça, e outra coisa que tu não nos falaste e acho que é interessante, quais é que são as doenças que este mosquito nos pode transmitir? Ok, então, continuando. Começando pelas doenças, este mosquito é um vetor, pode ser vetor de para aí 28 doenças diferentes, sendo aquelas mais conhecidas a chikungunya, ou febre, acho que tem outro nome, é só o chikungunya, a dengue e o Zika. São essas as doenças mais preocupantes. Este mosquito até já foi responsável por um foco de dengue onde é que ela foi? Ou foi na Itália ou na Grécia? Acho que foi na Itália, houve um foco de dengue causado por este mosquito. E agora, quanto à informação voluntária, estes dados são retirados do GBIF, mas estes dados foram retirados o GBIF foi buscar estes dados a outra plataforma. Esta plataforma sim é espanhola e é uma plataforma amigável. Eu não sei se eles fizeram algum tipo de publicidade ou alguma coisa do género, porque não adentrei muito dentro desse coisa, mas é um trabalho que poderia fazer. E se calhar até seria possível funcionar em Portugal, bastava ser de fácil utilização e ser divulgada por toda a gente, porque acho que as pessoas se preocupam com a entrada de potenciais doenças deste género em continental, porque já existe o Aedes aegypti. Seria uma boa forma de começar a recolher estes dados, seria criar uma plataforma em que as pessoas pudessem utilizar os seus smartphones para extrair, para arranjar esses dados, mas seria necessário haver sempre um especialista que validasse os resultados. Seria um pouco, se calhar, complicado de montar, mas não seria. Mas eu penso que mesmo a Mosquito Alert é uma dessa plataforma. Estou a ouvir muito mal, Carlos. Estamos a ouvir muito mal. Tens de te aproximar, se calhar é mais fácil. A plataforma chama-se Mosquito Alert. Sim. E penso que se fizermos uma observação em Portugal, uma ocorrência, utilizarmos a aplicação deles, que eles incluiriam essa ocorrência na base de dados deles, por isso só seria... Mas para o norte houve uma série de observações, não houve? Quando cá falámos um pouco sobre isso. O quê? No norte não houve uma série de observações de mosquitos. Não foram feitas neste regime, penso eu. Sim. Acho que foram feitas no regime em que se puseram as armadilhas, por assim dizer, e depois analisaram que espécies é que lá estavam. E acho que foi assim que se descobriu também que já estava presente no Algarve. Penso que é assim que eles tenham de estar a fazer, mas em termos de informação voluntária ainda não existe nada em Portugal, pelo menos até à data. Poderá vir a existir, porque o GBIF contém todas as observações e ocorrências existentes, então poderá ser que entretanto apareçam quando os dados forem tratados ou forem comprovados. Não sei onde é que eles andam. Ok, obrigada. É só esperar. Muito bem, eu creio que não há mais perguntas ou mais comentários. Estamos com 7 minutos. O tempo dedicado a isto é 1 hora, penso eu, não é, Teresa? Mas também, quer dizer, quanto mais depressa formos embora, melhor, não é? Não havendo perguntas, não havendo discussão, acho que
Estarmos aqui a olhar uns para os outros, não sei se é uma grande ideia. Por cima é hora de almoço, a malta deve estar com fominho. Sim, é isso, é isso. É porque depois ainda temos o aperitivo para o almoço, não é? Que mosquito rima com moscatel. Não é? É lá. Aperitivo moscatel, onde é que é o almoço? Pronto, portanto, isto é, quer dizer, é mais uma prova de que a tecnologia e sobretudo os dados, não é? A detecção remota servem para observar, é isso mesmo, não é? Factos e fenómenos à superfície da Terra e que isso pode ser, digamos assim, podem constituir indicadores muito valiosos para as intervenções no território e nas cidades, não é? E isto que o Carlos está a fazer é experimental ainda, não é? Portanto, a pretensão é aquela que eu descrevi no início, mas já nos dá uma luz sobre a utilidade disto na criação de indicadores, digamos assim, de monitorização dos estados das coisas no tempo, não é? E por falar nisso, tenho uma boa notícia que acabamos de ganhar um projeto, somos parceiros num projeto com financiamento FCT e Fundação HK para Maputo, onde estes indicadores seguramente serão do mais importante e da maior relevância no que diz respeito à saúde pública e às intervenções urbanas e do ordenamento do território que Maputo quer fazer, não é? No tempo. E, portanto, estamos agora precisamente na fase de formalização do contrato e é uma boa notícia. O projeto não é liderado pelo SICS9, é liderado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, mas nós somos os parceiros mais fortes nesse consórcio e portanto, acho que há motivo para ficar contente nisto. Ou semi-contente, um quarto contente, logo se vê. Muito bem, então, sendo assim, chegou a Maria Almeida, não sei se quer intervir, ligou a câmera. Eu estive sempre. Gostava era de dar os parabéns à equipa, da qual o Carlos faz parte e fez a apresentação, e realmente achei muito interessante. Portanto, não é a minha área, mas achei muito interessante, principalmente a ciência voluntária, que é um conceito novo para mim, digamos. Obrigada pela apresentação. Muito obrigado. Então, sendo assim, resta-me anunciar o tema, o autor e a data da próxima sessão do Seminário Permanente SICS Nova, que será a 22ª, será no dia 2 de julho, portanto, na próxima sexta-feira, à mesma hora. O tema vai ser avaliação multidimensional dos trabalhadores das organizações sociais em Portugal, Burnout e Engagement, e o comunicante será o Ricardo Pocinho, à mesma hora, portanto, próxima sexta-feira. Boa tarde e passem todos e todas muito bem.